Tem clientes que chegam para mim e querem conversar ou entender mais sobre o Bella Colina. Tem clientes que conversam comigo e querem entender mais sobre Mineola. Hoje nós vamos conversar a respeito dessas duas regiões e fazer uma comparação. Para quem conhece o Bella Colina e conhece Mineola vai dizer, puxa Patrícia, mas não tem nada a ver. O que eu vou comentar com você é no ponto de vista do real estate. Quem procura o Bella Colina? São pessoas e famílias que querem estar num ambiente sofisticado, numa comunidade gated, ou seja, com portão. Além do portão, nós vamos ter uma camada a mais, até mesmo segurança. Por quê? Porque o Bella Colina foi idealizado há mais de 20 anos atrás. Se nós olharmos as primeiras casas a serem construídas lá, elas datam de mais de 20 anos. Porém, nos últimos 5 que a gente começa a ouvir muito mais a respeito dele. Se você voltar no canal, você vai ver um vídeo meu, a questão de 3 anos e meio ou 4 anos atrás, a respeito do Bella Colina. Mas o foco principal hoje desse vídeo é Mineola. E eu vou te dar um spoiler. Quando eu fiz o primeiro vídeo lá no Bella Colina, eu fiz de uma casa como essa, tá? Porque o Bella Colina tem 2 momentos, né? São 2 condomínios em um só. Eu tenho os estates e eu tenho o Bella Colina West, onde está o campo de golfe. E para terminar esse spoiler, eu vou comentar com você a respeito de valores. Uma casa como essa, no Bella Colina, hoje está anunciada entre 949 a 990, quase $1 milhão. Tá? Todas elas já foram construídas. Hoje, nesse momento, a gente tem muito mais revendas. E aqui, em Mineola, uma casa igualzinha inicia-se por 577 mil, mas as que já estão prontas da construtora, com todos os acabamentos incluídos, com o terreno, com a fachada escolhida, com os upgrades estruturais, e vou repetir, de acabamento também, o valor dela fica entre 700 e 715. Então, esse vídeo você vai conseguir entender e até comparar essa diferença vale ou não a pena. Quando nós entramos nesta casa, que ela chama-se Ana Maria com Bonus Room, depois eu vou te mostrar lá em cima. Então eu tenho um pequeno porch, que é uma pequena varanda na frente da casa. Eu entro, eu tenho esse hall, e eu olhei para cima porque tem uma outra planta que é vazado essa entrada, essa aqui não é. Quando eu chego nesta posição, eu já tenho os meus 2 quartos aqui na frente. Tá? Então eu tenho um quarto número 1 atrás de você, um quarto número 2 atrás de mim. Pontos interessantes: pé direito alto e as portas altas, isso é um upgrade. Na casa de valor mais alto que está sendo oferecido hoje aqui, certamente as portas e o pé direito são mais altos, tá? Porque você vai colocando esses upgrades, fazendo com que o valor desta casa aumente. Mas você pode ver que é um quarto extremamente espaçoso. Eu tenho uma cama king, mesas de cabeceira, cômoda, enfim. Se você está chegando agora, você vai ver que esse meio que é um ritual meu de tentar colocar para você qual é esse tamanho efetivo. Porque às vezes, através do vídeo, você não consegue perceber da forma como eu estou percebendo aqui. E é por isso que eu já te convido a entrar em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail, porque se você está aqui em Orlando, a gente pode conversar pessoalmente, quem sabe até eu te mostrar algumas opções, mas se você já mora aqui nos Estados Unidos e está pensando numa relocação, em se mudar para a Flórida Central, é um bom momento de nós conversarmos. Você viu que nós nos deslocamos para esse segundo quarto, passamos pelo banheiro que serve esses 2 quartos, entramos aqui. Mesmo tamanho, só que de uma forma invertida. Lá eu estou nessa posição, vamos chamar de vertical, e aqui digamos que eu esteja na horizontal. Vou ter a minha janela, a mesma questão de 2 mesas de cabeceira, a cômoda, portas de correr nos armários. Essa questão dos armários tem caído na prova muito frequentemente com os meus clientes, tá? E eu sempre comento, você vai se mudar e você vai ter uma variável tempo de adaptação ao formato americano.
Tá? Então, assim, foi super interessante que eu acabei de visitar uma família que veio da Austrália e ela comentou comigo: Patrícia, eu não estou acostumada a pendurar todas as minhas roupas, eu estou sentindo falta de prateleira, eu estou sentindo falta de gavetas. Falei, calma, daqui a pouco você consegue se entender o que efetivamente você precisa para daí você planejar o seu armário. Então vamos lá, passamos pelo hall de novo, eu tenho mais um hall, segundo hall, vamos lá. Aqui é meu acesso da garagem. O que eu gosto desta planta? Esses intervalos, eu tenho câmaras de descompressão. Eu vou passando por ambientes num corredor. Isso me deixa mais leve. Por quê? Porque aqui eu consigo organizar o meu hall, deixo ele bonito. Tá? E também um ponto fácil de acesso quando eu entro pela garagem. Bom, cheguei aqui, eu tenho a escada para o bônus, então lembrando que essa é uma planta com bônus room, então a parte de cima é um opcional. Eu vou te chamar para entrar nesse corredor ao lado da escada. Nesta porta aqui é o meu lavabo e eu indo reto, eu tenho um quarto que eu já mostrei essa planta no Bela Colina, como eu falei, mas eu já mostrei essa planta anteriormente, uma fase prévia desse condomínio, onde eles também fizeram a decoração como se fosse um escritório. E por que disso? Porque eu tenho um quarto aqui e o meu banheiro está lá do outro lado, então faz sentido eu ter um home office aqui. Então, voltando desse terceiro quarto da casa, que nós combinamos que será um escritório, eu chego na cozinha. A cozinha é ótima. Essa ilha é imensa, confortável e agradável, tá? Porque eu tenho um espaço de circulação bem grande aqui atrás, mas ao mesmo tempo ela te convida a participar. Quem está operando a cozinha, quem está ali cozinhando, é muito gostoso mesmo, tá? Então eu tenho ela em L, armários nessa parede com a geladeira. Eu tenho uma despensa, que eu gosto bastante dessa posição de despensa, porque ela ocupa pouco espaço, mas ao mesmo tempo ela é extremamente espaçosa, então é bem interessante, tá? Nesse caso, a construtora optou por fazer a cozinha gourmet, tá? Certamente os valores mais altos de casa vão oferecer esse tipo de posição dos eletrodomésticos. Eu vou ter a minha máquina de lavar louça nessa posição. Aqui certamente são as minhas lixeiras, tá? Ó, o armário soft touch e eu chego na sala de estar. Antes de eu chegar na sala de estar, eu estou na minha sala de jantar. Então eu vou indo para os fundos da casa. Aqui, nessa posição, a gente tem o lanai. Eu não sei se todas elas vão ser entregues com essas portas aqui. Essas portas são ótimas, tá? Porque elas são de PVC. Elas isolam bem o barulho e também a temperatura ajuda também na questão do isolamento térmico. Ela é uma casa um pouco mais longa, então você está vendo que o meu terreno acaba ali, tá? Então eu tenho um pouco menos de terreno numa casa como essa. Se nós olharmos lá no horizonte, a gente vê o Lake Apopka. Aqui é um upgrade de ordem estrutural, onde eu consigo colocar todas as folhas dessa porta para dentro, né? Elas ficam escondidas na parede, fazendo com que eu aumente, maximize esse meu contato. É bonito, é interessante, mas ele é funcional no inverno. No verão, você não vai querer deixar essas portas abertas, porque hoje, por exemplo, está super quente e com uma umidade muito alta. Então, é muito rápido você perceber a mudança de temperatura dentro da casa. Se eu comprasse essa casa lá no Bela Colina, eu teria a mesma planta? Sim, a mesma planta, a mesma metragem, inclusive acabamentos muito similares, porque é a mesma construtora e ela oferece os mesmos acabamentos. É uma questão de como foi escolhido no momento da construção. Tá? Então, por exemplo, a casa modelo está com um piso laminado
bonito, imitando madeira. Pode ser uma lajota, daquelas mais retangulares. Eu posso ter aquela outra lajota imitando madeira. Enfim, eu tenho N opções de acabamento. Chegamos na suíte principal. Ela está no piso inferior. Você consegue perceber que a casa toda foi planejada para o piso inferior, porque quando nós entramos eu tenho 2 quartos, um banheiro completo. Tem um lavabo ao lado da escada, tem um quarto ali atrás que nós combinamos que seria o nosso escritório. Tem sala de estar, sala de jantar, cozinha, agora a suíte. Então nós já estamos no quarto dessa casa. Tá? E depois eu até esqueci de te mostrar, mas a nossa lavanderia está aqui do lado. A gente volta nela daqui a pouquinho. Venho para cá, eu vou ter um dos closets, que essa suíte tem 2 closets. Esse aqui é um pouco maior, então era para quem tem mais roupas, no caso eu, na minha casa. E nós vamos daqui a pouco ver o do meu marido, que vai estar aqui dentro do banheiro. Excelente tamanho, olha a claridade desse banheiro, tá? Apesar de ter sido feito escolhas mais escuras de piso, que também tá bonito, e é uma lajota simples, essa aqui não é uma lajota muito sofisticada, mas tá bonita. Eu tenho uma janela muito grande naquela posição e mais essas luminárias, tá? Então é ótimo. E aqui nós temos o outro closet, que seria o do meu marido. E olha que interessante, o que eu adoro aqui, porque apesar de nós termos os closets, eu ainda tenho o linen closet, então eu não perco espaço dentro do closet com roupas de cama, toalhas de banho, edredons, até edredom eu não colocaria aqui, mas toalhas de banho, roupas de cama, porque isso é volumoso, né? E você não está ocupando o espaço das suas roupas lá dentro, você tem outros armários pela casa para isso. E depois nós temos o toalete ali individualizado, fechado, com privacidade. E agora aqui, eu saí da suíte principal, eu chego na lavanderia. A lavanderia está mais escura, por quê? Eles escolheram uma cor super escura para essa lavanderia, tá? Eu jamais colocaria um cinza tão forte, ou eu começaria a colocar outras luminárias aqui para melhorar essa iluminação. Mas isso é uma questão super pessoal e simples de resolver. Vamos lembrar que quando a construtora entrega, ela entrega as paredes claras, tá? Muito provavelmente um branco. Você não terá que lidar com essa situação, ok? Eles, nesse caso, colocaram o que a gente chama de utility sink. Não chega a ser um tanque, mas é uma pia. Essa é bem pequena, tem opções maiores, ok? Muito provavelmente, eu sempre aconselharia o cliente a escolher o ponto e fazer posteriormente para que ele consiga entender o que ele vai querer nessa lavanderia, tá? E nessa situação, eles colocaram armários nessa parte de cima. Vamos relembrar que essa casa, ela é uma Ana Maria com bonus room. A informação que eu te passei a respeito do Bela Colina também é uma Ana Maria com bonus room. Então nós estamos comparando opções iguais. Eu já vou levar as minhas coisas lá para cima porque nós vamos conversar a respeito dos valores e opções. E já está quase na hora de eu colocar os meus óculos, mas antes, olha só como é grande esse bonus room, tá? A construtora até faz um eco aqui, tá faltando um pouco de tecido. A construtora optou em fazer uma área de convivência. Ela deixou um sofá de canto, tá? Com 6 lugares, talvez aqui fosse a posição da televisão, mas tudo isso para você entender, olha só o tamanho desse espaço. Além desse bonus room aqui em cima, a gente tem mais um quarto e um banheiro completo. Esse banheiro é bem interessante. Ele é bom, mas é ruim, mas é bom. Ele é bom porque eu tenho 2 portas aqui. Então, quem está num momento de entretenimento aqui em cima, eu tenho um banheiro para eu usar. Mas quem está nesse quarto também tem um banheiro para usar. O que eu acho ruim, entre aspas, mas eu entendo porque não tem muita solução, eu tenho 2 portas que se encontram rapidamente. Então, no dia a dia é muito simples, deixa uma delas sempre fechada e você vai viver feliz. O que eu adoro nessa planta?
Se você é daquelas famílias que recebe muitos amigos, muitos familiares e que está sempre com a casa cheia, você consegue deixar os teus amigos, familiares numa estrutura VIP, tá? Por quê? Porque você tem a sua vida lá embaixo com os seus filhos, com a sua rotina, e aqui em cima as visitas vão ter um quarto extremamente espaçoso, extremamente confortável, com o seu banheiro individual e mais uma área enorme ali para espalhar as compras e fazer toda aquela bagunça que a gente sabe que acontece. Esse condomínio tem 13 plantas diferentes. O que acontece? Eu tenho 3 plantas menores, onde os terrenos são mais estreitos, mas eles não são bangalôs. Isso que é interessante nesse condomínio. Por quê? Porque todas as casas aqui são front load. O que isso significa? Todas as garagens estão na frente da casa. O bangalô, a gente tem que lembrar que a garagem você entra pelos fundos da casa, tá? Então aqui são todas single family homes mesmo. 3 plantas num terreno de 40 pés, que é o terreno mais estreito. Eu tenho 2, 4, 6 plantas no terreno de 50 pés. A Ana Maria com bônus é uma delas, essa que nós estamos, e depois eu vou ter mais 4 plantas em terrenos de 60 pés. O que acontece no terreno de 60 pés? Eu posso ter 3 vagas de garagem. Por quê? Porque a casa é muito mais larga, ela tem uma frente muito maior, então eu consigo acomodar 3 vagas de garagem. Bom, esta casa aqui, o preço base dela é de $577 mil com o bonus room. Se eu não colocasse o bonus room, ela era de 536, ou seja, a gente tem aí $41 mil para eu construir essa parte de cima. Vale a pena? Já é uma resposta que você tem que pensar a respeito. Por quê? Eu diria que sim. Se você fosse depois pensar em fazer algo que eu não aconselho e não dá e é confuso porque mexe em toda a parte estrutural, eu não faria. Quando a gente pensa em $41 mil, o valor de 41 mil é muito grande, mas quando nós diluímos isso num financiamento, ele fica bem mais atrativo. E o que acontece? Na hora de revender, você também tem uma casa maior, com mais cômodos, com mais possibilidades, tá? Então, mas é um critério. Preço base, 575. O que mais que eu tenho que incluir aqui? Eu tenho que incluir o valor do lote, eu tenho que incluir as opções estruturais, eu tenho que incluir os acabamentos. Eu tenho algumas opções prontas, que a gente chama de inventário, tá? Então, eu tenho uma Ana Maria que está pronta nesse momento, com 3.076 pés, ou seja, 270, quase 280 metros quadrados de área de ar-condicionado, com 5 quartos, 3 banheiros, um lavabo, tá? 2 vagas de garagem. Ela tem gourmet kitchen, tem a sliding door, aquela porta de correr como as que nós vimos. Ela tem esse bonus room muito grande, está virada para a conservação, ou seja, eu não tenho vizinho no fundo, tá? Essa casa está sendo oferecida por $700 mil. Então você está vendo que há um salto de aproximadamente $120 mil para todos esses upgrades que você tem possibilidade de escolher. E no momento que você entrar em contato comigo, eu vou te explicar qual é o incentivo daquele momento. Tem casas como essa que vão ficar prontas em novembro por $707 mil. Patrícia, eu não quero entrar em contato com você porque eu não vou comprar agora. Eu quero comprar a minha casa daqui 2, 3 meses. Eu te diria, entre em contato comigo agora, porque eu vou saber qual é o momento de nós iniciarmos ou não essa pesquisa. Até porque, veja, eu tenho opções que de repente como essa que só vão ficar prontos no momento em que você está preparado. E se você tem qualquer dúvida, curiosidade, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.